No silêncio deixado pelas Escrituras, a vida dos filhos de Adão e Eva se transforma em um território de mistério que atravessa gerações. É justamente nesse espaço pouco revelado que emerge uma narrativa cheia de tensão, esperança e descoberta. Imagine aqueles primeiros descendentes caminhando sobre uma terra recém-formada, ainda marcada pelos efeitos da queda, carregando histórias que ouviram diretamente de seus pais sobre um jardim perfeito que jamais conheceriam. Eles cresciam ouvindo sobre a pureza perdida, sobre a voz do Criador que antes caminhava com Adão. E essa memória distante moldava sua visão de mundo. Cada passo que davam era uma tentativa de sobreviver e entender o propósito de existir fora do Éden. Aprendiam a caçar, a cultivar, a construir abrigos rudimentares e a se proteger de animais que agora representavam uma ameaça constante. Enquanto isso, tentavam preservar a fé transmitida pela primeira geração, erguendo pequenos altares, oferecendo sacrifícios simples e buscando manter viva a lembrança de que, apesar de sua nova realidade, Deus ainda observava cada um deles e sustentava a promessa de redenção que ecoava por toda a linhagem humana. Com o passar das décadas, esses filhos e filhas se espalharam por regiões férteis e desconhecidas, formando aldeias primitivas que se tornariam um embrião das primeiras sociedades humanas. Cada clã carregava marcas próprias. Alguns seguiam disciplinados pelos ensinos de Adão, buscando viver com temor e reverência, enquanto outros se distanciavam pouco a pouco, entregando-se às paixões e instintos que começavam a dominar o coração humano após a queda. Essa divisão se intensificava conforme surgiam novas gerações, criando grupos distintos que, mesmo compartilhando a mesma origem, trilharam caminhos opostos. A distância entre o Éden e a realidade presente se expandia a cada ano, e as tradições transmitidas oralmente se tornavam histórias fragmentadas, misturando memória, fé e sobrevivência. Esses descendentes, embora esquecidos nos registros, deixaram pegadas profundas na formação da humanidade. Estabeleceram costumes, ergueram os primeiros povoados, organizaram rituais e enfrentaram desafios que moldaram a trajetória dos que viriam depois. Mesmo sem nomes preservados, suas vidas se tornaram parte essencial da jornada humana, revelando que, antes do dilúvio, existiu uma geração inteira vivendo entre sombras, esperança e a saudade de um paraíso que nunca conheceram. Conforme os séculos avançavam, esses descendentes anônimos de Adão e Eva moldavam um mundo que ainda aprendia a existir fora da perfeição perdida. Cada geração se via diante de escolhas que definiriam o rumo da humanidade primordial. Alguns dos filhos buscavam preservar cada lembrança transmitida por Adão, reunindo suas famílias ao redor de fogueiras para ouvir sobre o Criador, sobre o Éden e sobre a ordem perfeita que reinava antes da queda. Outros, por sua vez, se deixavam levar pela dureza da terra, tornando-se nômades inquietos que seguiam seus próprios instintos e abandonavam os antigos ensinamentos. Nesse ambiente selvagem e imprevisível, surgiam pequenos conflitos entre clãs, disputas por territórios férteis e tensões que aumentavam conforme a população crescia. Isso revela que a corrupção descrita mais tarde nas gerações pré-diluvianas já germinava silenciosamente nesses primeiros tempos. E mesmo assim, havia entre eles indivíduos que buscavam agradar a Deus, tentando manter viva a adoração. Eles construíam altares simples de pedras e elevavam orações que atravessavam o silêncio da noite. Num mundo onde a presença divina parecia cada vez mais distante, mas Jame ausente. À medida que se afastavam geograficamente, esses descendentes formavam aldeias independentes. Eles criaram dialetos próprios, rituais de passagem e sistemas primitivos de liderança, que determinavam funções e responsabilidades dentro de cada grupo. Alguns desses povos antigos aprenderam a manipular metais de maneira rudimentar, fabricando ferramentas que facilitavam o cultivo e a caça. Outros se concentravam em práticas comunitárias, fortalecendo laços familiares e buscando proteger uns aos outros, num ambiente onde o perigo era constante. Os Maziveiras, frequentemente considerados guardiões da memória, transmitiam histórias sobre o Éden como se fossem joias raras, preservando fragmentos de um passado que ninguém mais podia testemunhar. Com o tempo, essas narrativas se espalharam pelas aldeias como sementes lançadas ao vento, influenciando costumes, crenças e decisões que moldaria a moral da primeira humanidade. Assim mesmo, sem serem citados nos registros bíblicos, esses filhos e filhas deixaram marcas profundas no início da civilização, vivendo entre esperança, luta, saudade e a eterna busca por reconexão com o Criador, que seus pais um dia conheceram face a face.
E assim, enquanto a primeira humanidade deixava suas marcas silenciosas sobre a Terra, cada descendente esquecido de Adão e Eva se tornava um fragmento essencial dessa história grandiosa que ecoa até hoje. Isso nos lembra que mesmo aquilo que não foi registrado permanece vivo através das evidências deixadas na formação das primeiras sociedades e na memória transmitida de geração em geração. Esses homens e mulheres vivendo entre o medo e a esperança, entre o peso da queda e a promessa distante de redenção, construíram a base da história humana com suas escolhas diárias, suas pequenas vitórias e suas grandes perdas num mundo que engatinhava para entender o próprio propósito de existir. E se essas vidas não foram detalhadas, é justamente porque fazem parte de um cenário maior, onde cada passo, cada clã e cada tradição moldaram as gerações que conduziriam um enredo até Noé, Abraão e finalmente até a promessa revelada séculos depois. Se essa jornada fez sentido para você, se tocou sua fé ou despertou sua curiosidade, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Assim, mais pessoas poderão descobrir os mistérios ocultos nas primeiras páginas da história da humanidade. Obrigado por assistir e até a próxima.